Olá, hoje trago um tema que eu acho muito interessante e também muito importante, sobre o qual muitos desconhecem ainda, que são os arquétipos masculinos. Para tal, vamos ter que entender o que são arquétipos em primeiro lugar. Este vídeo foi inspirado pelo meu trabalho com os círculos de homens, círculos de masculinidade consciente. Também foi inspirado neste livro que eu tenho de Robert Moore e Douglas Gillette, que se chama Masculinidade, um novo olhar sobre a psicologia do homem. Achei muito interessante porque neste livro se fala sobre o amadurecimento, desde a psicologia do rapaz até a psicologia do homem. Mas para início de conversa, o que são arquétipos? Podemos pensar em arquétipos como símbolos ou imagens primordiais, universais, que serviriam como modelo de algumas coisas ou de alguns eventos que vão se repetindo. Cada um de nós vai acessando esses arquétipos ao longo da sua vida. Essa seria uma definição mais generalizada. Outro conceito de arquétipos dentro da psicologia analítica foi criado por Carl Gustav Jung, que era um psiquiatra e um psicoterapeuta suíço. Dentro desse conceito de Jung, os arquétipos seriam então imagens que representam o conhecimento ou o imaginário coletivo. Mas como eu dizia, hoje vamos nos focar especificamente sobre os arquétipos masculinos. Tem vários, tem o arquétipo do pai, do herói, do ladrão e muitos outros, né? Mas os que eu trago aqui são os que vêm do livro, como eu já tinha mencionado. Este livro foca-se sobre os 4 arquétipos seguintes: o rei, o mago, o guerreiro e o amante. E hoje vou dar uma introdução de cada um deles. Em vídeos futuros poderei aprofundar mais sobre cada um desses arquétipos. Em primeiro lugar, a energia rei, já que essa energia está incluída nos outros arquétipos e também subjacente aos mesmos. Essa energia seria a energia criadora, a energia pai, vamos assim dizer, né? A energia que é responsável por manter a ordem. Essa energia também é a ligação entre a terra e o céu. É simbólica da energia líder em nós que vai liderar, vai gerir o nosso reino, assim por dizer. E, idealmente, um bom rei também seria um bom guerreiro, um bom amante e um bom mago. A energia também é responsável por guiar os outros, ordenar, abençoar, promover os outros, nesse sentido. E tanto a energia do rei como as outras energias têm sempre a sua manifestação imatura, a psicologia do rapaz, e a sua manifestação madura, que é a energia do homem. Em todos os arquétipos há um aspecto que se pode chamar de inflacionado, quando está em excesso ou exagero, ou deflacionado, quando está em carência, quando está em falta. E o ideal seria que nós tivéssemos os arquétipos todos equilibrados, nem a mais nem a menos. Em relação à psicologia do rapaz e do homem, será no outro vídeo com mais detalhes sobre o rei. Mas o que é importante saber hoje sobre o arquétipo rei é que esse arquétipo, como já dizia, tem a ver com ordem, né? Tem a ver com ordenar, com organizar, com gerir. E ele mantém esta ordem com justiça, com firmeza também, com bondade, com compaixão. Ele vai liderar e vai fazer isso através do seu exemplo. Então não é aquele que apenas manda aos outros, mas ele mostra, ele abre os caminhos, ele faz e assim o seu reino e quem habita dentro desse reino vai segui-lo. Então, um homem com a energia rei ativada em si é um homem que vive em conformidade também com as energias à sua volta, com o universo, né? Ele está em alinhamento com o universo. Ele é, na verdade, a ponte entre a terra e o céu. Então, ele tem que estar equilibrado. E o verdadeiro rei vai encorajar, vai motivar os outros. Esse seria um rei saudável. Agora, do lado de sombra, podemos ver quando ele está exagerado, quando está em falta. Quando ele está em falta, ele vai ser um rei fraco, ou seja, ele não vai conseguir manter ordem dentro de si, nem na sua vida, nem à sua volta. Então, ele vai viver no caos e vai criar o caos também para si. Pode ser manifestado como sendo um homem ou um pai de alguma forma ausente ou imaturo, ou fraco, seja o que for. De alguma forma vai temer, vai ter inveja dos seus súditos. E se tiver exagero, essa energia vai ser um rei opressor. Ele vai oprimir, vai tiranizar, vai dominar, vai ser um ditador, vai explorar, vai maltratar fisicamente, verbalmente, psicologicamente. Isso seria o aspecto sombra do rei. E a ideia aqui é vermos na nossa própria vida até que ponto nós como homens podemos estar a acessar aspectos luz ou aspectos sombra do nosso rei. A seguir, energia do guerreiro. O guerreiro
Como o nome já diz, é aquele que vai atacar, vai defender o reino também. Então ele está muito interligado ao rei. É só pensarmos em todos os reinos, em todos os governos, sempre tem a parte da intervenção da polícia, do campo militar. Então os guerreiros são aqueles que vão garantir a segurança do reino de alguma forma. Então tem a ver com impulso, tem a ver com ação, tem a ver com proteção, com defesa. Então de alguma forma tem a ver com também a agressividade. A agressividade não é sempre violência, mas às vezes é aquilo que nos vai dar o impulso para ir para frente. Falei agora do guerreiro porque dentro da nossa concepção geral do que é ser homem, muito do que se permite ao homem ser é um guerreiro. Ou seja, não podemos expressar tristeza, fraqueza, mas podemos expressar raiva de alguma forma, né? O homem pode ser agressivo, pode ser violento, mas não sensível. É o que se costuma dizer. Isto seria um excesso de energia guerreiro, que muitas vezes acaba estando em desequilíbrio com as outras. E se o nosso guerreiro estiver em desequilíbrio, ele vai se tornar destrutivo. Vai sair da função de proteger o reino para também ser um lutador sem escrúpulos, sem compaixão, aquele que só mata, só destrói, se ele perde o controle. Se o rei não está a controlar este guerreiro, se falta a energia do amante e do mago. Por outro lado, se a energia do guerreiro também estiver em falta, podemos também não ter iniciativa, não ter força, não conseguir defender os nossos ideais. E aí, vamos simplesmente render-nos àquilo que nos faz mal, aquilo que vai contra aquilo que nós acreditamos, né? Então, a energia guerreiro é importante também, desde que esteja equilibrada. Se a energia guerreiro estiver em falta, nós vamos ser os masoquistas, aqueles que vão ser os que sofrem dessas violências, desses sadismos alheios, né? Então é importante ter também o guerreiro em equilíbrio. A seguir posso falar sobre o mago. Mago pode ser entendido como aquele que faz a mágica, aquele que faz a magia acontecer, né? O feiticeiro, o sábio. Também sempre em cada reino houve sábios, houve magos que aconselhavam os reis. Hoje em dia podemos pensar nos magos como os consultores de hoje em dia, os conselheiros de quem está no poder, né? E quando falamos sobre nós mesmos, seria o nosso sábio interior, o nosso conselheiro interior. Então isto não tem a ver apenas com o que está lá fora, mas principalmente sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós temos dentro de nós. Então o mago tem a ver com a parte do conhecimento, da sabedoria, da técnica, da tecnologia. Tanto é que os autores deste livro falam mesmo que nós estamos a viver uma era do mago, porque esta é a era da tecnologia, a era da informação, a era das técnicas, da ciência, não é? Quando nós falamos do mago, estamos a falar sobre aquele que consegue entender e, se for o caso, dominar a si mesmo, dominar a natureza também. Obviamente que este arquétipo também tem aspectos equilibrados e desequilibrados. Equilibrado seria alguém que usa o seu conhecimento para o bem, que ensina, que continua a aprender constantemente e depois passa os seus conhecimentos para os outros, através da palavra, através do ensino, que usa os elementos, que usa tudo aquilo que existe na natureza, os ingredientes para criar. E o desequilibrado seria um mago que não partilha conhecimento e se partilha, partilha de uma forma opressora também, através da humilhação dos seus alunos, ou então que usa os elementos da natureza, os seus conhecimentos para destruir, para dominar, para controlar. E acontece neste momento é mesmo isso. O conhecimento muitas vezes não é usado para o bem de todos, mas sim para o bem de alguns. Alguns usam esse conhecimento para oprimir e dominar os outros. Então isso seria energia mago fora de equilíbrio. Quando está em falta, vê-se naquele homem que não vai atrás de aprender coisas novas, que não vai atrás de se melhorar, de descobrir mais sobre si mesmo, sobre o mundo, ou então de fazer uso do conhecimento que já tem ou de partilhar aquilo que já aprendeu. Este seria um mago desequilibrado. E por fim, mas não menos importante, o arquétipo amante. E não é menos importante porque o amante é que vai fazer a ligação de todos os outros arquétipos. O amante, por um lado, tem essa ideia de ligação, de conexão, aquele que aproxima, né? Que traz para perto, que é íntimo, essa é a ideia do amante. Mas também o amante é aquele arquétipo que tem a ver com o mundo dos sentidos, com as cores, com as formas, com a arte, com a literatura, com a música. Tudo isso que vai dar beleza à vida, que vai trazer mais arte, vai trazer mais animação, mais ânima, mais alma para as coisas. E acontece que este é um arquétipo que muitas vezes é negligenciado pelos homens, dentro de uma socialização, de uma masculinidade hegemônica, que prevê uma única forma de ser homem e uma forma mais agressiva.
o amante muitas vezes é visto como se fosse o contrário de ser masculino, quando na verdade é um complemento. Para que o rei possa reinar com paixão, ele tem que acessar o seu amante. Para que o guerreiro possa proteger o seu reino e os seus valores e não se tornar destrutivo, ele tem que acessar o amante. Para que o mago também possa usar o conhecimento para o bem e para a criação, ele tem que acessar o amante. Daí essa importância tão grande também do arquétipo amante. Acontece só que o amante também pode estar em excesso ou em carência. Quando ele está em excesso, temos excesso de estimulação através de cores, sabores, da comida, do álcool, das drogas, do sexo, da pornografia, dessas coisas todas. Isso seria um amante exagerado, um amante viciado, né? O vício é a energia do amante fora do controle, em excesso. Em carência seria uma pessoa sem libido. E libido não quer dizer apenas o apetite sexual, mas o apetite pela vida, aquela vontade de comer a vida com colher grande, né? Desfrutar, festejar, ter paixão, não apenas fazer as coisas de forma mecânica, né? Não apenas fazer porque alguém disse para fazer, não apenas fazer por sobrevivência, mas para viver plenamente. Então, este foi o resumo sobre estes 4 arquétipos masculinos. Diz-me o que achaste, diz-me como é que tu vês cada um desses arquétipos a manifestar-se na tua vida, na vida dos homens à tua volta. E deixa outras perguntas e comentários e também o que tu já sabes sobre os arquétipos, para que juntos possamos aprender e continuar a desenvolver-nos. Continuar neste processo que Jung chamava de individuação, que é tornar-se um indivíduo de fato. Um indivíduo maduro, um indivíduo pleno, um indivíduo completo e também amoroso. Obrigado e até a próxima.